Queridos amigos, queridas amigas, fãs do rádio, vocês sabem muito bem que o rádio já completou 100 anos. Então, nós estamos agora na contagem para mais 100. É possível que a gente não esteja aqui para contar mais histórias, mas outros estarão. Outras pessoas haverão de gostar desse nosso querido rádio. Para quem não me conhece ainda, devo me apresentar e dizer quem eu sou, certo? Então vamos lá. Meu nome é esse, Luiz Fernando Malhoca. Nós temos vários canais através dos quais vocês têm a chance de acompanhar o nosso trabalho, seja no YouTube, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. Nos canais vocês têm aquela separação, playlist, e aí você escolhe o que você quer. Esta série que nós estamos apresentando chama-se Os Empresários. É uma série em que conversamos com os donos de emissoras do passado ou atuais, e eles contam um pouco do que significa fazer rádio, como foi a história do rádio que eles ajudaram a contar, sendo diretores de emissoras que já fecharam, por exemplo, nos 100 anos passados. Então, o gostoso é a gente bater papo, tirar informações e deixar essas informações registradas. Então, nesses canais e também no podcast do Léo Lopes, o Radiofobia, você encontra uma conversa sempre muito agradável com alguma pessoa ligada ao rádio. Hoje nós vamos voltar a conversar com o Paulito Machado de Carvalho. Paulito é neto do Dr. Paulo Machado de Carvalho, chamado Marechal da Vitória, que teve vários veículos de comunicação, Rádio Record, Rádio Pan-Americana, Rádio São Paulo, a TV Record, enfim. E aos pouquinhos ele vai contando algumas histórias. Já tivemos o primeiro programa em que ele começou a contar a vida dele, como é que ele se deu por gente perto do avô e como é que as coisas aconteceram. Dá uma chegadinha lá no programa anterior e você vai saber essa primeira parte. Hoje eu quero saber o seguinte, eu costumo dizer que eu tenho quase 55 anos de carteira assinada. Você, Paulito, quantos anos de profissão, quantos anos de carteira assinada você tem? Eu com 60 anos de profissão, com 60 anos de idade, se alguém me perguntar o que eu vi acontecer, eu posso dizer que vi muita coisa acontecer. Um dia, quem sabe, talvez, eu até vá publicar alguma coisa a respeito do que eu vi, mas eu tenho uma condição para mim mesmo, que é publicar a verdade. E essa verdade eu tenho convicção que nem sempre será agradável para muita gente, porque tem muita coisa que é fantasiosa, tem muita coisa que não corresponde, lamentavelmente, à realidade, mas que eu, casualmente, acabei sendo testemunha ocular da história. Eu sou testemunha ocular do nascimento, por exemplo, do SBT, da TV Manchete, da Rede TV. Porque eu estava, nestes momentos, eu estava partícipe da solução destes casos. Eu estava ligado à associação, porque o meu presidente à época era o Joaquim Mendonça, muito doente, me pediu que fosse representá-lo em determinadas reuniões. Então, com isso tudo, a gente foi formando a nossa vida profissional dentro dessa área. Eu, como sempre fui alguém chão de fábrica, eu participei e organizei o Campeonato Nacional de Fanfarras e Bandas, em que nós, anualmente, colocávamos aqui em São Paulo 5.000, 6.000 crianças de todos os estados brasileiros. Alojávamos essas crianças no Ibirapuera, no Pacaembu, no Colégio X, Y, Z. Tínhamos todo um controle nessa situação toda. Durval de Souza, que era o meu grande companheiro nesses eventos, meu querido amigo Durval de Souza, trabalhávamos juntos, fazíamos juntos. Tive a oportunidade de organizar um Festival Nacional de Música Sertaneja, em que viajei o Brasil inteiro,
Fui a todas as eliminatórias durante alguns anos, em todos os sábados, em todo o Brasil. Eu talvez não tenha deixado de ir a nenhuma delas, participando, criando, desenvolvendo. No caso, voltando um pouquinho atrás lá do Zebete, com o Zebete, nós começamos a descobrir um espaço no ressurgimento da música sertaneja, que já na década de 40 tinha sido muito sucesso. E com isso nós começamos a investir nesta área. Criamos um programa que foi de grande sucesso, que era o Linha Sertaneja Classe A, apresentado pelo Zé Russo à noite, em que a cada meia hora tínhamos a participação ao vivo de uma dupla ou um trio sertanejo. Desta forma, lá apareceu o Chitãozinho Chororó, lá apareceu o Milionário Zé Rico, ressurgimos no Tião Carreiro e Paguinho, ressurgimos no Zé Bizarro, ressurgimos Irmãs Galvão, trouxemos o Tonico e Tinoco, que estava na Rádio Bandeirantes, e fazia lá um programa muito antigo pela madrugada, acabou lá tendo um problema e voltando a trabalhar conosco. Dentro disso tudo, nós fomos crescendo, crescendo, crescendo. Um dia eu tive a oportunidade de conhecer um jornalista que sempre reputei como excepcional, chamado Alexandre Cadu. Tinha trabalhado muitos anos na Bandeirantes, foi o criador do titular da notícia na Bandeirantes, e eu o contratei para a Rádio Record. Eu não, nós. Eu, Chico Paivá, nós o contratamos para a Rádio Record. E ele começou a fazer um jornalismo diferenciado conosco. Nós começamos a trabalhar de uma forma um pouco diferente. Ele tinha uma cabeça muito para frente, o Cadu era um cara de grande visão jornalística. E com isso também nós demos um impulso muito grande nessa área. A coisa foi se desenvolvendo, posteriormente montou-se uma equipe esportiva, o esportivo foi evoluindo, acabamos, inclusive, trazendo o Osmar Santos para lá, trouxemos o Eli Correia da Tupi para trabalhar conosco, trouxemos o Barros de Alencar para trabalhar conosco. Chegamos a um ponto, meus amigos, em que a audiência da Rádio Record individualmente era maior do que a audiência somada da segunda, da terceira e da quarta emissora. Nós tivemos uma posição realmente extraordinária, tivemos uma situação realmente extraordinária, nos mantivemos numa liderança absoluta de audiência durante mais de dezena de anos. Tá? Quando a empresa foi transferida aos novos proprietários, ela o foi em primeiro lugar de audiência, era uma rádio extremamente importante, mas que circunstancialmente quis o destino que assim fosse. Então é isso, eu não sei se eu tenho mais alguma coisa para colocar para vocês, mas estou à disposição. Tentei fazer aí um resumo de alguma coisa. Paulitos, você tem muito. Daria mais um programa, mas eu tenho 3 perguntinhas, pelo menos 2 são importantes na minha cabeça. Eu sempre quis saber isso, como profissional de rádio, e acho que todos os nossos ouvintes, todos os nossos amigos e amigas que nos acompanham, têm curiosidade a respeito. Então, a primeira delas é a seguinte: qual era a função de cada filho quando o Dr. Paulo resolveu descobrir? Porque se algum filho dissesse, não, pai, eu sou engenheiro, eu sou outra coisa, eu sou advogado, não quero trabalhar na sua área, podia acontecer. O Dr. Paulo não ia forçar ninguém, porque ele sempre foi muito cordato com tudo que ele fazia em todas as áreas em que ele trabalhou. Eu conheci muito pouco, até por causa da relação de idade, mas sempre respeitei o trabalho dele, sempre fui fã do trabalho dele. Como é que foi a seleção de filho por emissora? Foi sorteio? Foi quem quer qual? Como é que a coisa aconteceu? Eu acho interessante contar isso para o pessoal. Bom, vou contar para vocês o seguinte. Primeiro, como ele começou. Vovô era advogado, formado pelo Largo de Direito da São Francisco. Ele, filho de um português, que tinha, à época, uma casa de secos e molhados na rua de São Bento e morava na Rua das Palmeiras. Com 8 anos de idade, meu avô foi colocado num navio, mandado para a Suíça, e ficou em termo dos 8 aos 18 anos
em Lausanne, na Suíça. O vovô falava inglês, francês e alemão correntemente. Voltou ao Brasil com 18 anos e o pai, como todo português duro, disciplinado, chamou o filho e disse: olha, você tem duas opções. Ou você vai ser engenheiro pela Escola Politécnica, ou vai ser advogado pelo lado de São Francisco. Como o vovô não gostava de matemática, ele optou por ser advogado pela São Francisco. Terminou lá o curso de Direito. Nesta ocasião, inclusive, ele teve a oportunidade muito grande de poder conviver com todos aqueles colegas dele que foram os responsáveis pela Revolução de 32. Eram todos alunos da São Francisco. Quando ele terminou o curso de Direito, ele montou um cartório. Como a vida dele toda, de alguma forma, foi perseguida por incêndios, um belo dia pegou fogo no cartório dele, e nesse incêndio do cartório, aquilo tudo era manualmente anotado, ele acabou perdendo, queimando os livros e perdeu o cartório. E viu-se aí, de um dia para o outro, sem absolutamente nada. Um dia, caminhando pela Rua Direita, encontrou com um amigo, que é o Álvaro Liberado Macedo, que tinha uma loja de discos chamada Records, na Rua Direita. E aí, conversa vai, conversa vem, ele diz: pô, Paulo, você que está aí, então você não quer ficar com a rádio que eu tenho? Não, com a rádio que eu tenho, mas como é que é isso aí? No final, acabou o convencendo a ficar com uma emissora de rádio, que era a Rádio Record, na Praça da República, número 17, isso em 1931. E aí, vovô não tinha recurso sozinho para comprar, acabou entrando um cunhado dele, irmão de minha avó, chamado João Batista do Amaral, meu tio Pipa, que depois foi fundador da TV Rio, TV Pirarica, teve um homem, teve uma grande importância na televisão brasileira, principalmente no Rio de Janeiro. E os dois lá compraram a rádio. E meu avô acabou vendo naquilo a sua profissão, porque na sequência houve um movimento lá da Revolução, os 4 meninos morreram na frente da Record, aquilo tudo presenciado pelo Fausto Macedo, pelo Nicolau Tuma, e todos aqueles que estavam ali, acabou trazendo uma revolta muito grande, e a Record entrou na Revolução, a Voz de São Paulo e tal, e a coisa foi. A grande verdade é o seguinte: eu tenho um princípio que é o seguinte: o nosso negócio não é um negócio de herança, é um negócio de vocação. Meu avô teve a grande felicidade de ter os seus 3 filhos vocacionados para a profissão de rádio e televisão. Isso eu reputo como uma virtude, porque, repito, eu entendo que não é o criar alguma coisa, o herdar, é ter a vocação para. E aí eu vou dizer alguma coisa que muitas pessoas até não gostam quando eu digo. Eu, por exemplo, sou contra a obrigatoriedade do diploma de jornalismo. Por quê? Não que a profissão não seja valorizada, pelo contrário. Eu acho que o jornalista é uma profissão extremamente valorizada. Porém, entendo que não é necessário um diploma para que alguém seja jornalista. É necessário que tenha o dom para ser jornalista. Da mesma forma que nós não vamos ensinar ninguém a ser pintor, como também não vamos ensinar ninguém a jogar futebol. Ou o cara tem o dom ou não tem. Na família de meu avô, felicidade, conseguiu com que seus 3 filhos tivessem esta diretiva. Conseguiu com que eu, Paulito, seu praticamente 4º neto, também tivesse essa mesma diretiva, essa mesma vontade. Repito, trabalhar em rádio, em televisão, vamos usar o nome moderno de hoje, comunicação eletrônica de massa, é um nome bonito que se dá ao rádio e à televisão. É alguma coisa de vocação, é alguma coisa que depende de vontade. Eu vou lhes dizer mais, é pior do que ser médico. Não tem dia, não tem horário, não, se é de manhã, se é de tarde, se é de noite, não importa. Importa que a gente esteja presente. Quantas e quantas vezes não dormi na rádio? Quantas e quantas vezes não saí de madrugada para ir para a rádio, sem horário para voltar? Por quê? Porque ou você tem o dom de acompanhar, de fazer, de viver, principalmente que o momento seguinte é diferente do momento anterior.
nenhum de nós vive exatamente aquilo que era. Então, o que aconteceu com a família foi o seguinte: casualmente, né, as coisas foram se colocando. Então, meu pai, por exemplo, Paulinho, começou na Record, depois foi para a Rádio Pan-Americana, fez da Rádio Pan-Americana a emissora dos esportes, com aquela marca tradicional. Aí a Rádio Pan-Americana ficou relegada também a um plano secundário, assim como ficou a Rádio Record, em função da televisão, até que, nos anos 70, meu tio Tuta resolveu assumir a Rádio Pan-Americana e ficou lá a Record relegada ainda ao segundo plano. Quando meu avô, meu pai, o Tuta, meu tio Alfredo, decidiram que jogariam a bomba na minha mão. E foi aquilo que aconteceu em 7 de abril de 69. Então, era mais ou menos o seguinte: ou dá certo ou não dá certo. Quer dizer, se o Paulito não tivesse dado certo, eu estaria fora e acabou. Da mesma forma que eu tenho primos que estão ainda no setor, porque estão voltados a ele. Eu tenho filhos, por exemplo, os quais um está no setor e o outro não está. O outro tá o meu mais velho está no mercado financeiro, faz uma coisa completamente diferente. Desde o primeiro momento, quer dizer, a vocação dele nunca foi seguir a profissão do pai, seguir dele. Ele está no mercado financeiro, trabalha em banco, é outra coisa, é outro departamento. Mas a gente tem essa vontade. Então, Luiz Fernando, respondendo a você, eu acho que as coisas são, de alguma forma, dirigidas por Deus. Deus dá o caminho a cada uma das pessoas. E essas pessoas seguem ou não seguem esse caminho. É isso que acontece. Eu lhes confesso que, depois de 60 anos de profissão, sou muito feliz no que faço. Sou administrador de empresas formado, sou registrado no Conselho de Administração, enfim, tudo, mas jamais vivi com isso. Claro, me ajudou muito, claro, a parte administrativa, como fazer, ajudou bastante. Mas o dom do rádio, esse é inato, esse nasci com ele, esse Deus me deu essa oportunidade. Essa é a grande verdade. Assim como deu para meu pai, meu tio Alfredo, que foi um dos melhores comerciais de televisão que o Brasil já teve. Ele era o cara que vendia água. Era um cara fantástico. Era um cara que, naquela época da Record, dos festivais, dos programas, ele comercializava absolutamente tudo com os grandes clientes. Então, sempre foi alguma coisa muito interativa. Vovô foi um homem de grande oportunidade, mas porque ele buscava oportunidade. Com ele não deixava o bonde passar. Essa é a grande verdade. Muito bom. Aliás, devo até elogiar a sua memória por se lembrar de detalhes e nomes de pessoas. É importantíssimo. Para a história que a gente quer registrar, é muito importante que a gente dê os nomes das pessoas que nos ajudaram, porque a vida inteira é uma grande escada. Uma bailarina da TV Bandeirantes, quando eu fazia estágio, em 1969, me deu essa lição. O nome dela, felizmente, está viva até hoje, é Zódia Pereira. Ela disse: meu filho, a profissão de arte no rádio e na televisão é uma escada. Você tem que subir degrau por degrau. Não adianta subir de 2 em 2 ou mais, porque o tombo é muito grande. Isso eu guardei ainda quando estudante. Então, acho importantíssimo a gente não só relembrar, como dizer o nome das pessoas que nos ajudaram a vir essa escada. Eu tenho uma curiosidade pessoal. Como eu sempre fui um cara ligado à rádio desde moleque, pentelinho de rádio, como já me chamaram, ganhava prêmio em todo lugar, várias vezes eu fui à Avenida Miruna 713 procurar um certo Comendador Siqueira para buscar um prêmio. Conta um pouquinho quem era o Comendador Siqueira em relação ao Dr. Paulo e o que ele representava para o grupo. Por favor. Eu vou contar a você o seguinte: o Comendador Siqueira é alguém com quem eu tive uma convivência muito grande. Vou lhe explicar por quê. O Comendador Siqueira foi alguém que, de alguma forma, amando de meu avô,
era o meu acompanhante nos meus estudos. Eu, quando fui matriculado no Colégio São Luís, na Avenida Paulista, quem fez a minha matrícula foi o Comendador Siqueira. O Comendador Siqueira tinha uma participação muito intensa e muito importante. Ele era muito ligado a meu avô, ele era um homem católico, meu avô também católico praticante, e os dois tinham uma convivência muito grande. Quando eu comecei a participar dos primeiros eventos, ainda menino, campeonato de fanfarra de bandas, por exemplo, foi uma iniciativa do Comendador Siqueira. Ele trabalhava, eu trabalhei com ele, eu aprendi a trabalhar com o Comendador Siqueira. Ele teve uma participação muito importante em torno da família Carvalho. Ele era o responsável pelo entrosamento, vamos assim dizer, religioso, católico, da família Machado de Carvalho com a igreja. Ele era o responsável pela organização, por exemplo, dos batizados, das primeiras comunhões, dos casamentos, de todos nós. Enquanto o Siqueira era vivo, ele que organizava, que entrosava, que ajeitava, que fazia, que marcava, ele é que cuidava desta parte toda. O Comendador Siqueira veio a falecer, inclusive, dentro da Record. Ele faleceu na sala dele. Ele um dia à tarde, entrou na sala dele, teve lá um problema cardíaco qualquer, e só foi descoberto no dia seguinte, quando ele foi fazer a faxina. Ele estava dentro da empresa. Ele faleceu lá. Então, é alguma pessoa com quem eu tive pessoalmente uma ligação muito forte. Bom, segunda pergunta de curiosidade da minha parte. Vocês, como você bem demonstrou, ou seja, o grupo todo do pai, do patriarca, até vocês, na terceira geração, fizeram muito pelo jornalismo. Existe algum arquivo, por exemplo, da Revolução, né? A Voz de São Paulo, as marcas que a locução deixaram na época. Vocês têm algum arquivo? Se existe em algum lugar, ou quando foi transferido para o outro grupo, vocês entregaram todo esse material, não ficou reserva de gravação, ou mesmo não dava tempo ou dinheiro, porque para manter estoque de fita, naquele tempo não se preocupava com memória, infelizmente. Você tinha um estoque de fitas, as fitas eram importadas, tinha que gravar em cima delas e só encostava quando elas estavam realmente sem condição de uso. Chegou a existir, ou existe, um arquivo desses bons tempos? Deixa eu lhe dizer o seguinte, Luiz Fernando. Vamos começar. Primeiro, a Rádio Record tem um arquivo que o Marcelo Eduardo dos Santos está fazendo um belíssimo trabalho de recuperação e digitalização desse arquivo. O arquivo sonoro, com alguns programas que ele tem lá. Tem uma parte da história que, de alguma forma, acabou ficando comigo. São de minha propriedade. Então, por exemplo, o livro que está à ata de fundação da Rádio Record em 1931. Esse livro está comigo, é meu, o livro original. Quando, em 1932, houve aí um episódio que é o seguinte. Num determinado dia, meu avô, combinado com o pessoal que faria a Revolução, entendeu por bem tomarem de assalto, este assalto entre aspas, a Rádio Record. Meu avô não podia consentir que eles fizessem um manifesto, porque significaria que o Getúlio fecharia a emissora no dia seguinte. Então, o que foi feito? Foi combinar que eles tomariam de assalto a emissora num determinado dia, e nesse determinado dia fariam a manifestação de 23 de maio. Quando eles tomaram de assalto esta emissora, eles deixaram um papel de próprio punho, assinado por todos eles, dizendo o que haviam feito. O original deste documento eu tenho comigo.
Eu tenho também, e preciso reviver isso, gravações de programas, gravações de depoimentos, gravações em fita. Ainda os tenho, e não os tenho aqui em São Paulo, mas os tenho na minha casa no interior. Eu preciso, na verdade, fazer um levantamento efetivo do que eu tenho, porque uma parte da história acabou ficando de minha propriedade. Algumas coisas até curiosas. Esta semana passada, por exemplo, eu dei uma entrevista para a TV Record, que veio conversar comigo sobre a Rádio Record dos 100 anos de rádio, e tive a oportunidade de mostrar a eles um distintivo que era de meu pai, de ouro, que era um microfone escrito Record em cima. Alguma coisa que ninguém tem. Eu tenho, por exemplo, também aqui um relógio Ômega, que meu pai ganhou do Nat King Cole. Quando o Nat King Cole se apresentou no Teatro Record no Brasil, ele veio pelas mãos de meu pai. E como agradecimento a isso, ele deu um relógio Ômega a meu pai, com dizeres no verso de Nat King Cole. Eu tenho esse relógio comigo. Enfim, a gente foi guardando algumas coisas, sabe? Eu tenho o meu Roquete Pinto, que eu ganhei o Roquete Pinto pela Rádio Record, eu fui roqueteado também, quando tivemos aquela fase toda áurea, né? E tenho algumas coisas de meu pai, que também guardo com muito carinho, porque tudo isso faz parte da nossa história. E essa história, se a gente acabar não cuidando de alguma forma, ela acaba se perdendo. Fiquei também com coisas muito curiosas do meu avô. Meu avô, para que as pessoas saibam, quando o meu avô faleceu, o vovô tinha um arquivo muito grande de coisas do futebol da Copa do Mundo de 58 e 62. Quando ele faleceu, nós doamos isso para a Federação Paulista de Futebol. A federação tem, inclusive, um museu na Água Branca, onde ela tem estas peças expostas. Eu até já sugeri do porquê não levá-las para o Museu do Futebol no Pacaembu, porque lá neste museu na federação poucas pessoas conhecem ou poucas pessoas já viram. Lá, por exemplo, tem as duas bolas da final da Copa do Mundo de 58 e 62. Ele tem objetos, prêmios, medalhas que ele ganhou ao longo da vida e que estão lá expostas, estão lá à disposição de quem quiser. Então, eu acho que isso tudo faz parte da história. Eu tenho alguma coisa que eu preciso só levantar, eu preciso ter tempo de pegar um período aí, sentar na minha casa, pegar o meu gravador de rolo que eu ainda tenho lá e ouvir cada uma das coisas para poder ir separando coisa a coisa que a gente tem. Você vai falando e as perguntas vêm surgindo. Nós já estamos no segundo programa da série Os Empresários, conversando hoje com Paulito Machado de Carvalho. Quem não viu o primeiro programa, é só entrar no canal do YouTube, que nós temos à disposição, tem meu nome. Você procura a série Os Empresários, e você vai encontrar o programa número 1, em que o Paulito começa a contar a história da Record, da TV Record e da família Paulo Machado de Carvalho, quer dizer, da família Machado de Carvalho, que começou com o Dr. Paulo. Eu queria saber um pouquinho mais da divisão que o Dr. Paulo fez. Como você mesmo disse, vocação é uma das coisas mais importantes. Eu sempre disse isso, apesar de ter sido professor de faculdade de comunicação, eu nunca deixei de dar valor a ela, porque eu sou grato, de qualquer forma, ao que eu aprendi e a chance que eu tive de fazer estágio por causa da faculdade. Agora, fiquem todos cientes, eu iria trabalhar em rádio de qualquer forma. Já contei essa história uma vez, vou repetir, porque nem sempre todo mundo acompanha todos os programas. Eu tinha uma vontade, aí não era vocação, de ser locutor de rádio. Por quê? Porque em casa, o que eu entendia era isso. Meu pai me deu um rádio speaker de presente, antes ele tinha rádio, não o Capelinha, porque já somos de uma outra geração, mas na casa do meu avô, ele ganhou um Capelinha num concurso do Estado de São Paulo, o jornal Estado de São Paulo, e ficavam todos em volta
na sala onde estava entronizado o aparelho de rádio, todo mundo com a sua cadeirinha de Vime, acompanhando o direito de nascer. Era coisa sagrada naquele horário. Muito bem, no rádio, nada de televisão. E aí eu dizia, eu vou ser um Blota Júnior na vida. Eu sempre usei essa expressão. E as pessoas diziam, por quê? Quer aparecer na televisão? Quer botar smoking? Que era a marca do José Blota Júnior. Era aquela forma impecável com a qual ele se apresentava ao vivo nas audições da TV Record. Eu dizia, não. O que me disseram é que o Blota Júnior é um bom advogado, é um grande advogado. Ele fala bem. Então, se um dia eu pedir emprego em rádio, ainda que seja de faxineiro, essa era a minha maneira de brincar. Aí eu estou lá varrendo o estúdio, limpando o estúdio, o Blota Júnior, ou o locutor do horário, vai ao banheiro, coisa que é muito normal. Aí o operador fala, ei, toca a campainha, fala, dá a hora certa aí. Eu já tinha aprendido a colocar a mão na orelha, eu falei, vou trabalhar em rádio. Eu achava que era isso. Até encontrar um grande amigo, que você também conheceu, Lorival Pacheco, conversamos, isso porque eu participava dos programas dele, conversamos muito nos bastidores, fora do ar, como a gente dizia. Ele falou, Luiz, desista, você não tem condição, você não tem voz para trabalhar em rádio. Pode procurar outra coisa. E aquilo, obviamente, me derrubou na hora, mas se tornou um incentivo para dizer, eu vou trabalhar em algum lugar. E repito, eu não sabia quanta gente existe atrás de um pseudo-microfone, porque o microfone só tem a informação do locutor, mas lá atrás, quanta gente está trabalhando desde os nossos colegas técnicos de transmissor, operadores de transmissor, até chegar ao microfone, ao sucesso, porque é a voz que chega até nós. E aí acabei me tornando um profissional via escola de comunicações e depois professor e tal. Falando de vocação, o que eu, de novo, concordo. Quando o Dr. Paulo escolheu o Antônio Augusto para uma função, ou o Paulinho para outra função, o Alfredo Erasmo, é isso? Erasmo Alfredo. É porque todo mundo, no começo começava com A, mas depois mudou. O AAA é que marcou uma coisa diferente, mas já falamos isso. Ele fez alguma divisão, ele reuniu os filhos para alguma coisa, as coisas foram surgindo, cada um foi mostrando que tinha habilidade e competência. A grande verdade é o seguinte, foi exatamente o que aconteceu. Por exemplo, meu pai, que era o filho mais velho, assumiu a Rádio Pan-Americana. Quando isso aconteceu, o filho caçula, que era o meu tio Tuta, foi trabalhar com meu pai na Rádio Pan-Americana. Ele começou, aí meu pai mais velho, evidente, e ele, Tuta, já com meu pai ali na Rádio Pan-Americana. Meu tio Alfredo sempre foi alguém com um temperamento muito expansivo. Ele era uma pessoa, diferentemente de meu pai e muito mais de meu tio Tuta, que são mais recolhidos. Meu tio Alfredo não. Meu tio Alfredo era um cara que gostava bem, estava bem com as pessoas, se relacionava muito bem, falava muito bem com as pessoas. Para você ter uma ideia, na casa dele, ele semanalmente organizava um jantar em que lá comparecia o Schutzvenk, presidente da Volkswagen, o outro que era o presidente da Ford, o outro que era o da agência X, o outro que era o dono da agência Y. Quer dizer, ele sempre foi alguém muito voltado para essa área de mais interatividade social. Então, ele acabou convergindo naturalmente para a parte comercial, porque ele tinha a vocação para este relacionamento. Meu pai ficou mais restrito à área artística, administrativa dentro do processo. Meu tio Tuta, quando surgiu a televisão, como ele era o mais moço, ele se interessou desde o primeiro momento pelo assunto televisão. Então, ele começou, junto com o Newton Travesso, que lá começou no princípio, a se envolver mais no vídeo, a entender como é que era a câmera. E meu tio Tuta sempre gostou muito de fotografia.
até muito recentemente, ele tinha um excelente equipamento fotográfico, ele fotografava muito bem, gostava. Eu me lembro, naquela ocasião, ele tinha aquelas máquinas Nikon, com aquelas lentes todas especiais. Ele sempre foi um cara que gostou muito de imagem. Então, com isso, ele acabou envolvido na televisão. Depois, juntando-se ao Newton, Manuel Carlos e o Raul Duarte, montaram a equipe A, que foi a responsável pela produção dos grandes programas da TV Record. O meu tio Tuta sempre um homem de imagem, um homem de corte, um homem de diretor de TV, um cara de edição de imagem, sempre voltado a isso. Meu avô teve a felicidade, porque eu não posso colocar de outra forma, viu, Luciano? De que as pessoas, de alguma forma, se encaixassem dentro do projeto que ele tinha. Essa é a grande verdade. Por isso que eu disse, quer dizer, nenhum deles seguiu outro caminho, a não ser o caminho dado pelo pai. Da mesma forma que eu também não segui outro caminho. Apesar de ter uma formação profissional diferenciada, eu acabei envolvido na comunicação social. Porque, ou por indução de meu avô, ou por frequentar com ele, ou por ir na Quintino Bocaiúva, desde 4, 5, 6 anos de idade, na Quintino Bocaiúva, naquela ocasião, eu aprendi o que era auditório, eu comecei a ver as coisas. Fui algumas vezes, ainda em criança, naquele programa Alegria dos Bairros, apresentado pelo César de Alencar. Aparecia lá Nora Ney, aparecia Pichilinha, aparecia pessoas das mais variadas estilos, e aquilo, de alguma forma, vai contaminando o sangue da gente. A gente acaba se envolvendo naquilo, muitas vezes até sem querer. Mas se você gosta, tem o dom, quer viver aquilo, você se envolve naquilo, não tem muito jeito. E foi o que acabou acontecendo com todos nós. Veja, eu trabalhando há 60 anos no veículo, né, na comunicação de massa, tenho um filho mais velho, meu filho mais velho, que tem 50 anos, nunca se interessou efetivamente por isso. Está numa área completamente diferente. E sempre viveu com o pai, eu nunca fui diferente daquilo que sou. Agora, o dom dele não é o mesmo meu, é cada um. Eu acho que cada um aí é um. Vovô teve a felicidade e a sorte de cada um foi se encaixando no seu espaço naturalmente. Vovô jamais exigiu alguma coisa de alguém, salvo no dia que ele me entregou a direção da rádio, em que ele me disse textualmente que ou eu aceitava ou eu estava fora. Já sabia ele de antemão, evidentemente, que eu iria aceitar. Já sabia ele de antemão que eu estava preparado para aquilo. Essa é a grande verdade. Porque durante todo o período em que eu trabalhava no administrativo financeiro, ele, sem me dizer absolutamente nada, ele me acompanhava para e passo. Eu tinha cartão de ponto, ele olhava todos os dias o cartão de ponto, o horário que eu chegava, o horário que eu saía, as pessoas com as quais eu me relacionava. Veja bem, Luiz Fernando, você se lembra disso. Naquela ocasião, nós não tínhamos restrições como temos hoje. Por exemplo, na Record nós tínhamos um bar que você via lá bebida alcoólica, cerveja, e era um lugar que as pessoas, de alguma forma, frequentavam. Meu avô nunca foi. Mas eu, moço, evidentemente que ia. E ele, de alguma forma, através de terceiros, procurava sempre saber informação, como é que está indo o Paulito aqui, como é que... Claro que as pessoas não me diziam, mas a gente sabe que ele estava informado de tudo. Ele sabia absolutamente tudo. Eu me lembro, por exemplo, dentro do princípio dele, quando eu entrei na faculdade, ele me prometeu me dar um automóvel. Puxa vida, eu vou ganhar um carro, entrei na faculdade, pô, que legal. O carro que ele me deu era um Volkswagen com 4 anos de vida que ele tinha na casa dele. Ele não me deu um carro novo. Deu um carro velho. Não, você quer um carro? Dá um carro para você, por favor. Prometi dar um carro para você. Você vai se virar com esse carro. Por quê? Porque ele entendia que as coisas eram para serem conquistadas, não eram para serem dadas. Sabe? Ele nunca nos deu nada. Tudo aquilo nós tínhamos que conquistar, tínhamos que lutar e mostrar a ele que merecíamos ganhar. Vou dar um outro exemplo para você. Eu me lembro que um dia meu tio Tuta me disse: Paulito, você sabe que outro dia, meu tio Tuta sempre gostou muito, naquela época, de carro importado, ele sempre foi um cara
que gostou, ele tinha Mustang, ele gostava desses carros. E um dia ele me disse, Paulito, eu passei numa loja no Largo do Aroche, chamada Auto Brasil. E vi que lá tem um carrinho, rapaz, mas sensacional. É um tal de Opel, que os caras estão importando da Alemanha, o carrinho, tá muito bonitinho. Por que você não vai lá olhar o carro? Bom, fui lá, olhei o carro. E, vamos dizer, o meu Fusca valia, sei lá, 2, e o carro era 8. Então, olhei o carro, gostei muito do carro, achei o carro muito bonito, muito simpático. Dei uma volta no carro, era um carro alemão, muito bem acabadinho, muito bem arrumadinho, bonitinho. Tá. Voltei para o escritório. No dia seguinte, naquela noite, na casa de meu avô, ele me perguntou para mim, ué, eu soube que você foi ver um automóvel hoje? Eu fui, mas não está completamente fora de base para mim. Meu carro vale 2, aqui custa 8, eu não tenho a menor chance, nem tenho. Se seja, não esquece, isso aí não dá, não serve para mim. Ele ficou quieto, não falou absolutamente nada. Passados uma semana, 10 dias, um dia, na casa dele de manhã, ele falou para mim, vamos para a Record. Veja, é importante também dizer o seguinte, vovô chegava na Record às 6 da manhã e ia embora às 5 da tarde. Mas ele chegava às 6 da manhã porque ele ia trabalhar às 6 da manhã, ia embora às 5 da tarde, porque às 5 da tarde ele ia para a Federação Paulista de Futebol e lá ficava até 8 da noite, 8 e pouco, porque era o grande hobby dele. Esse dia de manhã, eu acordei com ele, ele falou para mim, vamos para a Record, só que eu não vou com o meu carro, eu vou com o seu carro. Eu vou, meu Fusca na garagem. Bom, vamos lá, para a garagem. Cheguei na garagem, qual não foi a minha surpresa, quando no lugar do meu Fusca estava o Opel Olympia que eu tinha visto. Ou seja, ele me viu, ele achou que de alguma forma eu merecia aquele automóvel. Sem me dizer absolutamente nada, mandou comprar o carro, mandou lacrar o carro, tirou o Fusca e botou o carro no lugar. Então, naquele dia, eu fui com o Opel, ele comigo no meu carro, não mais no Fusca, para a Record. Então ele era assim, quer dizer, ele era imprevisível nas coisas que ele fazia. Ele ele de vez em quando tinha algumas surpresas que a gente ficava emocionado. E veja, repito, não ganhei o carro porque merecesse de alguma forma. Inclusive, uma coisa interessante, Fernando, é o seguinte: nenhum de nós na Record ganhava efetivamente aquilo que trabalhava. Entendeu? O salário não era o salário, vamos dizer, que você teoricamente deveria ter. Era aquilo que ele devia achar que dava. Essa é a grande verdade. Então, se ele achasse que você merecesse 1, ele te dava 1, aí de repente você está ganhando 1, ele te dá um presente de 10, aí você volta a ganhar 1. Então ele sempre foi assim, quer dizer, ele de alguma forma controlava as coisas, certo? Através dessa maneira. Quer dizer, então, todos nós tínhamos, vamos dizer, um salário pequenininho, certo? E o resto demandava fundamentalmente da vontade dele. Ele muitas vezes chegava na minha casa, para minha mãe, com uma pulseira. Me lembrei de você, era a nora dele, muito querido. Me lembrei de você, comprei e te dei. Então, claro, que isso o que era uma compensação também, é o trabalho de meu pai, as coisas todas que nós fazíamos, mas era a maneira dele ser, era a maneira dele conduzir a carruagem, essa é a verdade. Ele sabia das coisas e trouxe no DNA, passou para os filhos tudo que você já contou. Agora, tem uma coisa que você não sabe, com certeza, e eu acho que eu tenho que dizer para você, não que você não saiba, você já deve ter ouvido falar de terceiro, mas a gente, eu no caso, que sou ovelha negra da família, sou tido como, não tenho nenhum radialista na minha vida. Tudo aconteceu por acaso. Sou filho de um contador que mal teve tempo de estudar a perícia em contabilidade, porque no armazém de secos e molhados do pai dele, ele fazia a tal da escrita, como se chamava, e entregava as compras para quem comprava. E foi tudo que ele conseguiu fazer. Na antiga Mococa tinha o curso de normalista, ele fez, e não conseguiu passar disso, porque depois teve que sustentar uma família
Eu sou filho único. Aliás, você também é? Não. Não, eu tenho, na verdade, 2 irmãs e um irmão caçula falecido. Nós éramos em 4. Ok. Então, o que acontece? Ao trabalhar em rádio, principalmente nas rádios ditas familiares, as pessoas sempre falam assim, também é filho do dono, também é sobrinho do dono, também. Não é que vocês não saibam disso, mas é que ninguém fala para vocês. Né? Dificilmente alguém tem a cara de pau de falar. E a gente ouve, e às vezes eu dizia, eu acho muita maldade da sua parte. Porque o fato dele ter nascido na família não o impede de ter talento, de ter vocação e de poder trabalhar. Agora, se ele não faz nada e está lá empatando, se ele está lá no lugar de alguém, eu até concordo. Se ele está recebendo um bom salário e não faz nada, concordo. Não adianta dizer, não temos dinheiro para pagar, então você está pagando uma pessoa que não trabalha e não faz nada. Mas quando a pessoa tem como apresentar o seu trabalho e mostra isso, tem nada a ver. Você não pode, ao contrário, prejudicá-la por causa disso. Então, eu acho muito sério e muito importante que o Dr. Paulo foi, como administrador, experiência de vida, vivência, que vai ensinando a fazer as coisas, controlando você à distância, porque aí fica sabendo quem é e quem não é, se dá nó em pingo d'água ou se dá o cano quando não deve, essas coisas. Perfeito. Eu acho que assim, a educação antiga era assim. Meu avô também foi bastante rígido com os seus 8 filhos. Era difícil segurar. E naquele tempo ele dizia o seguinte: o mais velho é que vai estudar fora. Os outros todos vão trabalhar para ajudar ele a pagar a faculdade. E tchau, se vira. Aí, depois que ele volta formado, 4 anos depois, é que você começa a providenciar alguma coisa para o segundo, mas para 8 filhos nunca ia chegar no final. Uma pergunta de curiosidade. Rádio Pan-Americana S.A., a emissora dos esportes, de repente vira Jovem Pan. Eu ouvi dizer no meio da minha caminhada que teve um nome muito importante, eu não sei, eu não trabalhei com ele. Aliás, trabalhei, mas já como freelancer. Walter Guerreiro. Foi ele que trocou o nome, foi ele que sugeriu. Como surgiu o nome Jovem Pan de uma hora para outra para mudar a estrutura da rádio? Veja uma coisa, Fernando e meus amigos. O que acontece é o seguinte: quando meu tio Tuta entendeu assumir o comando da Jovem Pan, ele era membro integrante da equipe A. A equipe A era a grande responsável pelos musicais todos da TV Record. Naquele momento, haviam 2 rádios que ele poderia ter assumido: a Rádio Pan-Americana ou a Rádio Record. Ele entendeu por bem assumir a Rádio Pan-Americana. Aquela fase de emissora dos esportes já tinha ficado lá na década de 40, início dos anos 50, quando surgiu a televisão. E a Rádio Pan-Americana, exemplo da Rádio Record, ficaram também relegadas a um plano absolutamente secundário. Havia até uma terceira rádio, que era a Rádio São Paulo, que era uma rádio novela, que também era de meu avô, e que ele acabou até vendendo para o pessoal das emissoras coligadas, porque a menina dos olhos do conjunto todo chamava-se TV Record. Então o rádio, de alguma forma, ficou lá, relegado a um plano secundário. Quando o meu tio Tuta resolveu assumir a Rádio Pan-Americana, a atual Jovem Pan, ele entendia que poder-se utilizar da estrutura musical que ele tinha na TV Record para, desta estrutura, fazer rádio. Então, o Walter Guerreiro começou efetivamente trabalhando com ele, mas eles é que trouxeram para a Rádio Jovem Pan o Roberto Carlos, a Elisa, a Vanderleia, apresentavam lá programas, quer dizer, todos aqueles artistas da TV Record, de alguma forma, estavam vinculados à Rádio Pan-Americana. A Rádio Pan-Americana fez, à época, trabalhos extraordinários. Por exemplo, aquelas gincanas
automobilística que a Rádio Jovem Pan fazia é uma coisa espetacular. Mexia em São Paulo inteiro, quer dizer, eram escuderias e mais escuderia de gente buscando coisa, levando, trazendo, fazendo, até que num determinado momento o Detran tal proibiu esse tipo de evento. Mas ela sempre teve uma participação muito grande e ela integrou-se muito fácil na audiência, porque ela trouxe a audiência que já tinha na televisão. Então isso foi muito... Quem deu o nome Jovem Pan à Rádio Pan-Americana foi meu avô. Meu avô que sugeriu o nome Jovem Pan por causa do Jovem Guarda da TV Record. Como se aproveitava daqueles artistas todos que lá estavam, puxa vida, vamos usar o nome, não Jovem Guarda, mas Jovem Pan, porque ela se aproveita dessa circunstância toda. Aí nasceu a Jovem Pan, num primeiro momento, uma emissora eminentemente musical, depois, numa sequência, com a participação, aí sim, do grande e querido Fernando Vieira de Mello, a Jovem Pan começou a ter uma participação jornalística mais intensa. O que poucas pessoas sabem, por exemplo, é que o Sargentelli, o famoso Sargentelli das Mulatas, foi comentarista no Jornal da Manhã da Jovem Pan durante muito tempo. Ele comentava no Jornal da Jovem Pan. Então, as coisas foram crescendo e a Jovem Pan começou, além da parte musical, começou a ter uma participação também na parte jornalística. Isto foi, ao longo do tempo, crescendo. Evidentemente que as coisas foram se modificando e ela acabou se transformando hoje numa emissora essencialmente jornalística, claro, com alguma participação ainda musical, mas jornalística. É importante também, Alexandre, você é um profissional antigo da área, um profissional respeitado. Eu até vou dizer uma coisa a você, eu vejo o nosso futuro com alguma tristeza e sou muito honesto em dizer. Você sabe que eu presidi 2 vezes a ABET, a Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, presidi a ESP por 2 vezes, mais recentemente. E uma das coisas que sempre me preocupou é você olhar aquele plenário cheio e só encontrar pessoas de cabeça branca como nós. Cadê a juventude? Cadê essa molecada que vai nos substituir amanhã, Alexandre? Para quem nós vamos deixar esse legado? Porque o tempo passa. Eu estou com 74 anos de idade, graças a Deus muito bem, não tenho nenhum problema de saúde até hoje, estou muito feliz. Pô, no dia de amanhã eu não sei. Né? Gostaria que houvesse uma geração que se preparasse para nos substituir, que tivesse o mesmo amor que nós temos, que tivesse começado como nós começamos. Você no microfone, eu numa operação de mesa, sabe? Em todo o trabalho que a gente não vê mais isso. A gente vê o seguinte, o que eu tenho visto, muita gente herdando, certo? Mas o herdar não significa nada. Não, a emissora do meu pai, do meu avô, do meu tio, da minha prima, e daí? E daí? Como é que vai se tocar hoje, certo? Diante das novas realidades que nós temos? Veja, nós vivemos em outro mundo, Alexandre. Eu tenho netos, por exemplo, minha neta, que tem 10 anos de idade, ela usa o celular, o iPad, o computador, uma facilidade 10 mil vezes maior que eu posso imaginar. Digo, vô, isso aqui foi assim, assim. Então, veja, esta juventude precisa de um tratamento diferenciado. Não adianta mais nós fazermos aquilo que fazíamos. Eles vão precisar ter um outro tipo de assanhamento, vamos assim dizer. Certo? E eu não vejo isso acontecendo. Eu não vejo essa transformação. Eu entendo que hoje o veículo é uma grande produção de conteúdo para ser distribuído sobre várias plataformas. Agora, veja, a plataforma só existe hoje. Hoje, a gente estava vendo hoje. Se você vê, por exemplo, nos Estados Unidos, 83% da audiência do rádio ainda é feita no rádio. Pô. Quer dizer, a participação no streaming, na internet, que eu acho que é uma coisa em grande evolução, mas ainda tem um passo à frente. Agora, o que me preocupa mais data hoje é só encontrar a cabeça branca. É só ver pessoas, tá? Estão lá
Pô, o Paulito está na BED em 1970. Pô, desculpe, Paulito. Sabe, vamos dar uma caneta para o Paulito, maravilhosa, de ouro, linda, espetacular, por todo o tempo de prestação de ABED. Até logo, meu filho, até logo. Bota alguém aí no teu lugar. Pô. Só que esse alguém não tem. Esse que é o grande problema, não tem. Então, vira, são mesmo estão lá, são mesmo que estão. Associação, nossa. Né? Chega, somos nós mesmo, não tem. Saiu o Paulito, entra o Rodrigo, saiu o Luiz Fernando, entra o Zé. Fica ali mesmo, porque quem vai ficar no lugar da gente, Fernando? Quem vai substituir você, com a experiência que você tem, com a vivência que você tem, com tudo aquilo que você já produziu, com tudo aquilo que você já fez? Eu te confesso que eu não vejo. Como também não vejo na música nada novo. Desculpe, eu sou muito franco nisso, eu não vejo. O que nós temos hoje? O que nós temos? Desculpe, eu não quero criticar ninguém, mas essa moça por aí, que se apresenta desnuda, para mim, sabe, não é, perdão, desculpe, não quero criticar ninguém, eu acho que cada um é um, não é isso que eu espero para o nosso Brasil, né? É isso que eu gostaria de dizer. É isso mesmo. Infelizmente, eu não tenho herdeiros, vou deixar uma orientação, vou deixar algumas gravações, já temos 150 no ar, talvez dê tempo de fazer algumas mais, mas é isso aí. Os demais têm que se tocar de que é um apostolado, é um artesanato que não para de crescer. Você tem toda a tecnologia, mas você usa o artesanato para fazer a base. Sem isso, você não chega a lugar nenhum. Paulito, olha, foi bom demais conversar com você. Eu aprendi muito, confesso, porque eu tinha muita curiosidade. Eu não tive como conviver, até porque eu era tão distante. Eu ia à Avenida Miruna buscar prêmio, como eu te falei. Participei do Bambas do basquete, ganhei prêmio. Tinha muita coisa que eu ia e eu me metia. Fui 2 ou 3 vezes lá nos festivais da Record, e quando tinha 2 na Bossa, eu ainda tenho um canhoto, que eu comprei o ingresso na entrada da Record, não sei se passou pela sua mão para configurar depois, pode ser. E depois peguei o canhoto, porque não tinha outro papel, e fui pedir autógrafo a dona Elis Regina, para que configurasse, olha, eu estive aqui. Aquela coisa, aquela vontade de participar, né? Quando eles chegavam quase no final do programa, a gente largava os assentos, ia lá na frente para ficar mais perto. E tal. Era uma coisa maravilhosa, era uma coisa de muita pujança. Hoje, realmente mudou. As coisas... Falta um pouco daquele elan, daquela coisa, do tesão, daquela coisa que está dentro de cada um de nós para participar. Mas eu espero que com essas cutucadas que nós damos vez ou outra aqui nos nossos programas, ou mesmo nas conversas, nas conferências, nessas lives todas que estão fazendo, a gente consiga convencer as pessoas que realmente têm vocação para o rádio. Não é para aparecer no rádio, não é para falar o nome, não é para ser famoso ou para depois se candidatar a alguma coisa depois da fama. Não. É porque é muito gostoso fazer rádio. É porque é saboroso fazer. Quando você sabe que você está se comunicando, que você está dizendo coisas para as pessoas, e as pessoas estão respondendo, porque elas precisam dessa companhia, que é o rádio, sem dúvida nenhuma, a gente vai, um ou outro, pelo menos, a gente vai garimpando e vai conseguindo. Paulito, obrigado pelo seu tempo, por essas histórias maravilhosas. Vamos em frente, vamos continuar brigando pelos novos 100 anos do rádio, se Deus quiser, enquanto Ele nos der saúde. Isso, Fernando, eu só posso agradecer a você. Você que é um profissional extremamente competente. Nós não nos conhecemos hoje, nós nos conhecemos já há algum tempo. Fazemos parte de uma geração que eu vejo aí uma certa dificuldade para ser substituída. E espero que as pessoas venham mais preparadas. Veja, uma coisa interessante é o seguinte: se você voltar ao rádio ao passado, você citou, por exemplo, o Blota Júnior. O Blota Júnior era uma pessoa de grande capacidade intelectual, era um tremendo de um advogado, um cara preparado, um cara que tinha condições de ocupar um microfone com texto ou sem texto e levar a coisa à frente. Então a gente percebe, né, que as coisas mudaram.
Eu repito, não vejo, só tenho visto cabeça branca. Meu Deus do céu, vamos, cadê essa juventude, cadê essa molecada que está aí? O que nós precisamos fazer para fazer essa molecada ressurgir, fazer essa molecada trabalhar? Hoje, eles tecnologicamente são muito melhores do que a gente. Eles lá com o computador. Pô, na nossa época, você se lembra, pô, era um tal de splice para cá, corta a fita para lá, marca na cabeça. É diferente do que é hoje. Hoje o cara senta no computador, aperta aqui, puxa ali, faz. Agora, eu não vejo isso evoluir, é só isso. Fernando, muito obrigado, meu irmão. Você sabe que eu estou à sua disposição quando você precisar, para onde você quiser. Se precisar que eu vá fazer para alguma, por favor, me chame que eu vou com muito prazer. Se precisar que eu vá contar alguma coisa para alguém, eu também vou com muito prazer. Eu estou contigo e não abro. Obrigado, Fernando. Um abraço. Obrigado, grande. Você é um querido. Eu aprendi a respeitar desde o avô e vi que os netos saíram, não só o avô, mas com boa cepa. Coisa, sabe? Coisa de já que você falou em Portugal, dos cachopas, que tem aquela cepa firme. Obrigado, a gente se encontra eventualmente. Abraço grande. Obrigado, um abraço. Este foi Paulo Machado de Carvalho Neto, Paulito, filho do Paulinho Neto, do Dr. Paulo Machado de Carvalho, que conversou com a gente nesse segundo programa, Os Empresários, contando um pouco da história da TV Record. Mais cedo ou mais tarde, nós voltamos a nos encontrar, porque tem tanta história para contar, tem tanta coisa para dizer, que não é rapidinho que a gente consegue. Mas, de qualquer maneira, o que vale é o resumo, o resto vocês procuram na internet, nos nossos canais, e até a próxima, se Deus quiser.